a sacrifice seduced for the altar of your vanity. A jealous, hungry God craving praises of profanity. With bedroom dark and dine, and a deep mouth stained with wine, it drinks its fill. Existem momentos em que precisamos respirar para colocar as ideias em ordem com tanta informação absorvida. Ainda mais se tais informações foram absorvidas de forma intensa. Acho que vou começar esse vídeo usando essa palavra, intenso. Foi exatamente isso que senti depois de umas 40 horas de The Last of Us Parte 2. Não é apenas uma experiência simples, algo para passar o tempo ou algo trivial. É muito mais profundo do que isso. No último vídeo, falamos sobre as sociedades presentes em The Last of Us e o approach filosófico contido nelas. Eu poderia falar sobre a mesma coisa nesse vídeo, ou buscar um outro foco em filosofia, mas The Last of Us Parte 2 é tão mais profundo que isso que eu poderia fazer 10 vídeos sobre ele e ainda ter assunto para falar. Porém, nesse vídeo eu vou falar de um assunto que me marcou bastante. Um tópico construtivo, educador e reflexivo. Hoje eu vou falar do olhar do outro, em The Last of Us Parte 2. Seis anos se passaram desde os eventos de The Last of Us. A natureza continuou tomando seu espaço no mundo. Novas cidades foram criadas e outras outrora fortemente presentes sucumbiram. Águas invadiram aterros, animais selvagens proclamaram seus lugares na natureza. Porém, apesar de tudo isso, o homem continuava o mesmo. O mundo de The Last of Us continua cruel, e não pertencer a um grupo pode levar a uma vida cheia de perigos. A sobrevivência do mais forte é a única lei no mundo. Em algum lugar próximo do que antes era Miami, está Jacksonville. Outrora com o título de terceira cidade mais populosa da costa leste dos Estados Unidos, agora reduzida a algumas centenas de moradores. Jacksonville é uma cidade próspera onde cada um tem a sua importância. Os seus residentes patrulham os arredores da cidade constantemente. Qualquer ameaça de infectados é imobilizada, e forasteiros, apesar de serem vítimas de desconfiança, são bem-vindos em Jacksonville. É lá que Ellie e Joel vivem. Ambos quase sempre são escalados para as patrulhas. Uma espécie de ronda para livrar a área em volta da cidade de infectados. Pensemos na lógica de ação e reação aplicando um molde psicológico e cultural. Uma ação sempre gera uma reação, mesmo que essa reação seja não fazer nada. Essa reação pode ser pacífica ou violenta. Agora voltemos ao mundo de The Last of Us de 6 anos atrás. Ellie e Joel atravessaram os Estados Unidos por um motivo que julgavam ser de extrema importância: a cura para o Cordyceps. E com isso, muitas vidas foram perdidas. Muitas pessoas morreram para que seus objetivos fossem cumpridos. E no fim de tudo, Joel tomou uma decisão que marcou sua vida. E essa decisão culminou na morte de um grupo de pessoas. As pessoas que foram vítimas de Joel poderiam ter desistido e entendido que o mundo era daquele jeito e pronto. Mas cá estamos, 6 anos depois. É como dizem, quem feriu pode até não se lembrar, porém quem sofreu nunca esquece.
Um evento mortal abateu Jacksonville e com isso muitas pessoas sofreram. A protagonista, Ellie, jura vingança contra aqueles que trouxeram dor à sua porta. E com isso, Ellie parte numa jornada de vingança atrás dos lobos, um grupo paramilitar denominado de WLF, Frente de Libertação de Washington, e uma integrante do grupo chamada de Abby. Um fato interessante é que a Naughty Dog, desenvolvedora de The Last of Us Part 2, pinta uma imagem de Abby que dá ao jogador a ideia de uma vilã. Não somente uma vilã qualquer, mas a líder dos lobos. E essa jornada leva Ellie e Dina, sua atual namorada, até a cidade de Seattle. Uma cidade inundada pela chuva e pelo Puget Sound, um braço de mar do Pacífico, e o Lago Washington. Ao chegar em Seattle, Ellie e Dina vão pouco a pouco montando uma espécie de quebra-cabeças para encontrar Abby. A cidade, tomada pela natureza, castigada pelas constantes chuvas e inundações, possui um terreno praticamente impossível de se transitar. E é lá que fica a sede dos lobos. Assim como a Fedra, os lobos são, em sua maioria, impiedosos com seus inimigos. Sob o comando de um homem chamado Isaac, os lobos tomaram o controle de Seattle, acabando com o domínio da Fedra. Ellie, conduzida pela vingança, é extremamente violenta e a vida de outra pessoa parece pouco importar para ela. Don't make a fucking sound. Hands up. Easy. Do you know a girl named Nora? Sure, yeah. Where is she? In the hospital. Where in the hospital? Yeah, they're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. That was dumb. Aos poucos, ela vai se vingando de todos aqueles que estiveram presentes no encontro mortal que aconteceu em Jacksonville. Cada vida tirada sem o mínimo remorso. Até que, após dar cabo da vida de quase todos que jurou vingança, em sua maioria amigos de Abby, ela finalmente encontra a sua adversária. Como jogador, esperei um desfecho, mas ao invés disso, me surpreendi. O foco foi simplesmente mudado de Ellie para Abby. E do nada me vi controlando a personagem Abby nos mesmos passos de Ellie. No início, por se tratar de uma vilã, pelo menos para nós, confesso que desgostei da ideia. No entanto, isso foi feito de forma tão sutil que quis continuar para ver até onde o enredo me levaria. A Naughty Dog me mostrou uma Abby que amava seu pai, que possuía amigos, sonhos, uma Abby que fazia parte dos vagalumes e estava presente no final de The Last of Us Part 1. Is he still in the fucking building? Abby. No! Abby, don't look. Dad! Dad! No! No! E pouco a pouco comecei a me apegar a Abby, a ponto de perceber que sua humanidade era maior que a de outros personagens do jogo, e suas motivações completamente plausíveis.
Cada pessoa em The Last of Us Parte 2 tem sua própria consciência. Cada pessoa possui alguém esperando por ele ou ela em casa. Eles possuem família, e The Last of Us Parte 2 te ensina isso. Sobre humanidade e empatia. Sobre o olhar do outro. É o olhar do outro que nos faz sujeito, afirmando nossa existência simbólica. Mas que, se ora nos liberta, também pode nos aprisionar em uma ideia deturpada de nós mesmos. Nos colocarmos no lugar do outro sempre foi uma tarefa extremamente difícil. O não exercício disso nos leva a falsos julgamentos, preconceitos, falta de empatia. Não é à toa que passamos por momentos tão difíceis. Agimos como se conhecêssemos o outro como nós mesmos. Julgamos o outro baseado em nossas experiências pessoais, ignorando o fato de que cada um é um universo diferente. Cada consciência é distinta, livre para pensar e com capacidades interpretativas diferentes. Reagimos de forma diferente a estímulos. Somos tão diferentes uns dos outros que tais ramificações de divergência nos levam a possibilidades praticamente infinitas. Então, por que julgamos alguém sem ter passado exatamente o que aquela pessoa passou? E ainda que tivéssemos passado pela mesmíssima experiência, podemos reagir, pensar e internalizar aquela experiência de forma diferente, o que nos leva a diferentes interpretações. Quando fazemos pouco caso de um ato racista, quando ignoramos um ataque a uma pessoa homossexual, ou quando fechamos nossos olhos para o feminicídio. Somos o outro assim como eles. Nos colocar no lugar do outro é um exercício de respeito, de empatia, e é essa experiência que temos jogando The Last of Us Parte 2. Após entender as motivações das duas personagens, percebi do que se tratava The Last of Us Parte 2. Entendi a lição de vida que esse jogo quis passar. A imagem de vilã é desconstruída a ponto de você se questionar quem é o verdadeiro vilão. E eu ainda me pergunto, existe um vilão em The Last of Us Parte 2? Existe o mocinho e o bandido? Não são todos eles pecadores de alguma forma nesse mundo cruel pós-apocalíptico? Cada um tentando defender seus entes queridos, sua própria vida, cada um tentando fazer do mundo um lugar melhor no seu ponto de vista, mesmo que de forma violenta e triste. Abby é mais vilã que Ellie? Os lobos não querem a mesma coisa que as pessoas de Jacksonville, que é a paz? The Last of Us Parte 2 nos ensina sobre empatia, e ainda assim tem recebido ataques de pessoas que não entenderam a mensagem. Talvez não estivessem preparados para tanta desconstrução. No entanto, talvez nesse mundo em que vivemos, isso sirva de inspiração para as pessoas, governantes, grupos sociais. Talvez enxerguemos que quem está do lado de lá somos nós mesmos. Talvez eu esteja sendo muito utópico, mas que se dane. Se eu compreendi essa magnífica experiência que a Naughty Dog me trouxe, por que não sonhar um pouco?